socorro, o tal pacote e o plano de contingência aos setores afetados pelo tarifaço de Donald Trump. O governo aqui, pessoal, planeja uma linha de crédito de 30 bilhões de reais e o plano também prevê ampliação de compras governamentais, abertura de novos mercados e prioridade total para o conteúdo nacional. Vamos falar bastante sobre isso ao longo do programa, mas olha, antes da gente seguir adiante, eu queria trazer aqui um pouco com o Mano Ferreira a sua expectativa, porque, claro, é uma situação, contexto excepcional, talvez justifique em algum grau medidas excepcionais, mas lembrando de compras governamentais, programa de conteúdo nacional e linhas de crédito bilionárias nesse momento de endividamento brutal e avassalador, não sei, me soa muito como remédios e terapêuticas do passado no momento do presente. Né? Exatamente, Marinho. O governo Lula aposta naquilo que sempre apostou no fim das contas. Parece que, para quem só tem martelo, qualquer problema é prego, né? Você só consegue reagir da mesma forma, porque conteúdo nacional, protecionismo, prioridade em compra governamental, isso é a receita petista desde sempre. E não funciona, porque a conta não fecha. A ideia de mantermos o Brasil como uma economia fechada, extremamente dependente do próprio mercado doméstico, é muito ruim e é algo que prende o Brasil ao passado. O que nós deveríamos estar aproveitando nessa circunstância de uma crise era a oportunidade de mudarmos o paradigma econômico brasileiro para uma agenda real de abertura comercial. O governo simplesmente achar que vai dar conta de comprar toda a produção de fruta que era exportada para o mercado americano, isso é uma insanidade, porque não há no Brasil mercado suficiente para dar conta do volume de oferta que o Brasil lançava para o mercado americano. Então, o que nós precisamos é abrir novos mercados, é de uma agenda efetiva de comércio internacional que consiga inserir o Brasil nas cadeias globais de valor. E aí surgem várias questões. Cadê, por exemplo, o acordo Brasil, o acordo Mercosul-União Europeia, que está paralisado há tanto tempo? Quais são os esforços efetivos para abrir a economia brasileira e nos integrar no comércio global? Essa é a questão. Agora, como se trata do governo aqui, Gerson Peixoto, a gente, mais uma vez, parece que é aquele famoso embromation, se é que você me entende. Pensa, planeja, anuncia, vem, enfim, dando sinais. Nenhuma ação concreta, de fato, aplicada no mundo real, mas o nome que eles usaram, até de Brasil soberano, tem claramente um reforço da narrativa que eles vêm tentando encampar desde o anúncio da primeira carta do Donald Trump há 1 mês e 4 dias atrás. Então, queria te ouvir aqui, nesse sentido, se tem também essa tentativa, né, de tentar trazer para esse plano de contingência o aspecto de recuperação econômica, devolução de dignidade aos cidadãos brasileiros contra as pressões externas do inimigo malvadão. Com certeza, André. Vale mencionar que a estratégia comunicativa do Plano Brasil Soberano, ela precisa ser muito elogiada pela Secretaria de Comunicação, porque foi um trabalho que conseguiu dar um respiro e até mexer em taxas de aprovação que vinham em queda. Então, no final das contas, se você pega as publicações que vão nesse mote de Brasil Soberano, dessa guerra contra o imperialismo dos Estados Unidos, sobre o país ser o próprio país e não se curvar a um desejo de um outro país, isso engajou muito nas redes sociais do presidente Lula, inclusive está disparado entre um dos posts mais curtidos, entre os materiais mais curtidos. Então, essa campanha do Brasil Soberano, ela foi muito bem feita e ela tem essa questão narrativa muito claro, que é um sentimento, André, que acompanha o brasileiro já há algum tempo. O petróleo é nosso, não é do Lula. O petróleo é nosso vem ali dos tempos de Vargas. Então, toda essa lógica de contra um grande inimigo, dito nesse caso, os Estados Unidos, você construir uma narrativa de que você é mais forte, de que você vai conseguir, realmente tem ido muito bem e isso está no plano de contingência. Só que o ponto principal o Brasil é soberano, ninguém tem dúvidas disso, mas os Estados Unidos também o são. Então, a partir disso, é muito provável que as tarifas continuem por um tempo. E elas continuando, qual é o melhor caminho? A linha de crédito anunciada deve ter cerca ali de 30 bilhões, é uma linha de crédito muito alta, que é realmente numa questão de urgência, mas que tem um custo muito alto para você, contribuinte de um Estado que
já está hiper endividado com ações como publicidade, com ações variadas que muitas vezes não tem necessidade. E a grande questão fica, o que mais podemos fazer? Eu acho que a resposta não está em brigar. Eu acho que a resposta está, como o Mano bem colocou, em abrir novos canais de mercado, abrir novas frentes de negociação com novos países que podem ter esse material ali dentro deles, que tem esse interesse comercial no produto que o Brasil tem a oferecer. Melhor até do que a linha de crédito é abrir essa ponte, ainda que num primeiro momento não seja tão financeiramente ativa em canal, transporte, como é os Estados Unidos hoje. Agora, tem alguns setores particularmente, enfim, estrangulados e já estão aí vivendo dias absolutamente de tormenta pura. A verdade é essa. Eu tenho recebido diversos apelos de pessoas, de alguma maneira, tentando entender. São os pequenos e médios produtores, setores da economia brasileira de uma vitalidade, de uma importância assim, real para a vida das pessoas que estão ali na beira do despendeiro diante dessa loucura toda. Agora, eu cito particularmente o setor de pescados aqui também, onde tem toda a questão de ser um alimento muito perecível e a capacidade de apodrecer antes de chegar até os Estados Unidos. Agora, há de se lembrar que esse plano todo, Diego Tavares, ele foi recalibrado após o anúncio de várias isenções, ou seja, algo em torno de 45% da pauta exportadora completa do Brasil para os Estados Unidos ficou isenta. Então, houve uma recalibragem, mas e os outros 55%, né? Café, carne, os pescados, por exemplo, a fruticultura diretamente afetada. Como é que você está vendo isso? Olha, Marinho, com muita preocupação. De fato, o tarifaço ele sofreu uma desidratação quando foi implementado, mas ainda assim setores sensíveis e setores estratégicos, principalmente do agronegócio brasileiro, seguiram impactados de uma forma muito latente. Agora, o que me chama muita atenção nesse pacote de medidas do governo é o contraste que existe entre as medidas apresentadas e o próprio discurso do presidente da República. O presidente da República estava ontem lá com o Xi Jinping falando abertamente em multilateralismo, na ampliação das relações comerciais do Brasil com o resto do mundo, tirando os Estados Unidos, enfim. E quando o pacote de medidas é apresentado, na esteira do que trouxe aqui o Mano, é algo olhando só da porta para dentro, algo olhando só para o mercado interno, realmente nessa receita já superada, essa receita que não oferece qualquer tipo de vantagem efetiva para o mercado quando esse tipo de anúncio como esse tarifaço acontece aqui no Brasil, ou quando acontece uma tragédia, como foi o caso dos alagamentos no Rio Grande do Sul. A estratégia foi exatamente a mesma. Olha, vamos aqui comprar arroz com dinheiro público, colocar na prateleira, com um selo, inclusive, né? Arroz comprado pelo governo federal. Enfim, medidas que não entregam, de fato, na ponta as soluções que o mercado precisa. Chama muita atenção também, além dessa questão do discurso multilateralista e a prática extremamente reservada ao mercado nacional, que quando o Brasil fala em abrir novos mercados, praticamente já está desistindo da mesa de negociações, sem que o presidente Donald Trump, que inaugurou essa crise com o Brasil, tenha fechado de fato essa porta. Será que o Brasil vai abandonar de fato a possibilidade de reestabelecer com os Estados Unidos, que, diga-se de passagem, e frise-se sempre, é o segundo maior parceiro comercial do país, em alguns estados é o principal parceiro comercial? Será que nós não vamos, em momento nenhum, sentar na mesa para tentar alinhar de uma forma um pouco mais proveitosa essa questão das tarifas, tentar trazer para aquele patamar de 15%, que é o que está se estabelecendo como média no mundo todo, as tarifas sobre as exportações, enfim, ao que parece, com esse pacote de medidas, o Brasil está abandonando toda e qualquer possibilidade de entrar em um acordo com os Estados Unidos. Meus amigos, a carne bovina de Mato Grosso do Sul, de Goiás, o café ali de Minas Gerais, enfim, os pescados do Espírito Santo, do Nordeste, as frutas do Ceará, por exemplo, a gente só pode fazer o exercício nesse momento de tentar entender que são vidas, são nomes, são famílias em jogo e a capacidade de poder, enfim, fechar a conta minimamente no final do mês. Então a gente faz um apelo aqui generalizado aqui por pragmatismo, eficiência e os adultos realmente mostrarem o que vieram, né? Acho que não é pedir muito não, né? André, 10 horas e 11 minutos, Gerson, um complemento, a gente segue adiante. Mas nós estamos vendo o contrário disso, né? Nós estamos vendo as falas que são contra-ataques e que são falas diretas, disputando aí, até depois da conversa com Xi Jinping, disputando uma narrativa e, mais do que isso, ataques diferenciados à ideia dos Estados Unidos. Eu não vejo um problema de um país criticar outro país. Os Estados Unidos podem fazer isso, o Brasil também pode fazer. Mas para mim a grande questão isso coloca, como diz o ditado, mais lenha na fogueira.
na fogueira. Num momento em que o governo não está conseguindo abrir portas de negociação realmente relevantes com os Estados Unidos. Então, isso não diminui a tensão, isso aumenta a tensão. E o prejuízo final para isso é para quem está realmente numa situação onde o seu negócio depende de exportar para os Estados Unidos. Então, esta maestria, que é uma maturidade institucional, pessoal e até política, está faltando ao governo federal, de fato. Não, se eu analisar para quem que ele ligou, né? Os chefes de Estado, Rússia, Índia e China. Justamente os que fazem parte do BRICS. Não acho que é um problema ele ligar para essas pessoas. Não, mas o contexto também, porque a missão brasileira na geopolítica no momento seria mostrar que somos um país independente, não alinhado nem automaticamente à China, nem aos Estados Unidos. Nesse contexto, quando todo mundo, inclusive especialmente os empresários brasileiros, estão esperando que o presidente Lula ligue para o presidente dos Estados Unidos, ele escolhe ligar para o chinês, a mensagem que ele passa é de maior alinhamento com a China do que com os Estados Unidos. Mas não deveria ser a imagem que o Brasil busca projetar na comunidade internacional. Eu tenho uma discordância muito rápida pra gente ver o debate aqui. Eu tenho uma discordância grande, mano, porque no final do dia é o maior parceiro comercial em curso do Brasil. Eu acho que o problema não é ligar pro Xi Jinping. Eu acho que o problema é só ligar para o Xi Jinping e não tentar canal direto, ele como presidente, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Embora a gente saiba que o Haddad tentou e não foi recebido. Agora, é pro segundo momento, pessoal. Eu tô ali assim, eu sou o Donald Trump, eu vejo o Lula ligando para outros chefes de Estado. O que eu posso pensar? Que tá tramando para que Mas você vê que o problema não é ele ligar, o problema é ele não ligar pro Trump, não buscar a ausência, não é o Xi Jinping. Liga o problema, outros, menos pra mim, problema é a postura do governo em relação aos Estados Unidos, não a postura do governo em ter como parceira a China, que é possivelmente uma das maiores economias do mundo muito em breve. A gente ainda vai debater demais esse assunto ao longo do programa, com a importância que ele merece, mas eu faço questão aqui de engajar todo mundo que está sintonizado no nosso Morning Show aqui, na sua dose matinal de informação e entretenimento, ligadaço aí na nossa cada vez crescente audiência aí no YouTube. Turbinem nos comentários, opinando, questionando, engajando. Claro, pode elogiar, pode questionar, pode criticar, descer o sarrafo no David, principalmente. Não, só elogios. Mas fique à vontade aqui, é importante a gente engajar, ouvir de vocês e sentir o pulso da nossa querida audiência. A gente segue adiante aqui, pessoal, também repercutindo direto aqui, acionando minha dupla David Tarso para falar de um assunto que mexe de fato com a gente, pessoal. Sinceramente, ninguém mais aguenta a sensação de se sentir vulnerável a realmente perder a própria vida ou perder os seus bens mais preciosos no trânsito das ruas e rodovias brasileiras e se tornar alvo de um criminoso que aproxima ali numa moto, ou os dois homens numa moto, que virou um símbolo do mundo cão brasileiro, não é? Mas olha, um motorista resolveu revidar e conseguiu tomar a arma do bandido durante uma tentativa de assalto. David, conta essa história aí que viralizou. O ladrão morreu? Morreu, Marinho. É uma cena assim que está repercutindo bastante, porque a pessoa que estava no carro de trás acabou filmando toda a ação. Inclusive, é uma avenida que eu passo constantemente, que é a jornalista Roberto Marinho. Essas ações têm se tornado frequentes, de motoqueiros que chegam, abordam o motorista, né, normalmente, e acaba ali anunciando o assalto. Só que nesse assalto especificamente, que foi registrado ontem, o motorista do carro conseguiu pegar a arma do bandido e atirar contra ele. O detalhe é que o bandido depois procurou uma unidade hospitalar do bairro, da região do Campo Limpo ali, e acabou morrendo. Então foi uma ação onde o motorista reagiu ao assalto e acabou conseguiu, né, balear esse criminoso. Claro que a recomendação é sempre de não reagir, mas nesse caso ele conseguiu ter êxito diante de uma sociedade que não aguenta mais, né, tanta violência, tantas pessoas realmente ali cometendo esses crimes. E detalhe, que as pessoas que passam por essa avenida já estão acostumadas até a criar uma certa distância do veículo da frente para justamente não ser vítima de assalto, porque tem se tornado frequente por ali e falta policiamento. E a pessoa, ao saber de toda essa situação, acabou atirando contra o bandido que morreu. A gente sabe, né, Diego Tavares, que a orientação das autoridades sempre foi, sempre será de não reagir em contexto como esse. Mas o fato é o seguinte, para quem não é aqui de São Paulo, pessoal, a Avenida Jornalista Roberto Marinho, ela é super movimentada, milhões de paulistanos ali cruzando, zigue-zagueando por ali todo santo dia. Mas esses vermes nos humilham todo santo dia, nos achacam todo santo dia, que eu, sinceramente, não me sinto um ser humano não sei, de alguma natureza humanista inferior ao sentir uma mistura de alívio e até uma sensação de bem feito, de justiça divina até, para o resultado que esse
vagabundo acabou tombando morto ali ao tentar subtrair um bem precioso e talvez até a vida desse motorista. É o ideal? Dúvida, Marinho, não, mas dúvida. Aconteceu e é melhor que tenha sido assim do que o contrário. E não sinta qualquer remorso por isso, Marinha. Como você disse muito bem, infelizmente, quando nós repercutimos aqui, não raras vezes, o que a gente tem que noticiar aqui na Jovem Pan é que numa situação dessa, o vagabundo é que tirou a vida da vítima, que de certa forma ali relutou em entregar um celular que muitas vezes está pagando, está parcelado lá em 10, 12, 20 vezes no cartão de crédito que já é difícil de pagar, e quando a pessoa reluta, o criminoso não pensa duas vezes em atirar. Essa pessoa fez aquilo que de fato não é recomendação. Não reaja a um assalto, não reaja a uma situação como essa. Mas já que reagiu, que bom que quem está chorando hoje é a mãe do criminoso e não a mãe dessa vítima. Infelizmente, a situação de violência urbana que nós vivemos no Brasil nos força a ter esse tipo de reação. É quase algo instintivo, é natural. Eu queria também muito me sentir penalizado por uma vida que se perde, mas diante de tudo aquilo que a gente vê acontecer, que nós repercutimos dia após dia aqui na Jovem Pan e que repercute em toda a imprensa nacional, infelizmente, a sensação que dá assistindo a um vídeo como esse é de alívio. É aquela sensação de que a justiça, de certa forma, que nós não encontramos no Poder Judiciário, está sendo feita aí pelas mãos das pessoas, das vítimas que sofrem dia após dia com esse tipo de ocorrência. E aqui, meu amigo, não tem disse-me-disse, não tem ninguém que usa óculos cor-de-rosa aqui, não. A verdade é que o cotidiano desse mundo cão, principalmente nos grandes centros urbanos brasileiros, a gente está refém, né, Mano Ferreira, do mapa oficial, ou seja, da geografia ali, da cartografia, da geografia dos mapas que a gente vê no Waze, ou principalmente, enfim, qualquer aplicativo de localização, mas também tem um mapa real, onde verdadeiros continentes estão completamente tomados pelo poder paralelo e virando esse poço de extorsão e de opressão de diversos, da esmagadora maioria de pobres ali, que tem que vir aos centros da cidade buscar e dar duro em busca do seu serviço e ficam reféns de criminosos como esse, que só são os peões na ponta da linha para os barões do crime que estão encastelados nessas comunidades, enfim, pintando e bordando e aterrorizando a todos nós. Então, sinceramente, você que é cidadão decente, está vendo uma situação como essa, é de uma situação de altíssima periculosidade, risco extremo, mas ainda bem que foi o do outro lado que acabou tendo uma baixa hoje. E num contexto de guerra civil não declarada como o nosso, é natural que hajam baixas dos dois lados, né? Ainda bem que dessa vez foi do outro. E esse é mais um problema real de soberania, né, Marinho? Você sabe que o conceito de soberania é justamente sobre a capacidade de autodeterminação de um povo num dado território. Quando nós, como país, não conseguimos afirmar os direitos individuais do cidadão brasileiro, porque em determinados territórios quem domina não é o Estado democrático de direito, mas o crime organizado, nós estamos perdendo a nossa soberania. E isso precisa ser endereçado porque é gravíssimo e se dá com políticas públicas efetivas que consigam afirmar os direitos individuais, ou seja, combater o crime de forma séria, de forma real, fazendo com que cada crime seja investigado, processado e punido, o que está muito longe de acontecer ainda no nosso país. Até porque a moto que ele estava utilizando era roubada, né? A moto até foi apreendida. Então, já tinha cometido um roubo ou um furto, e aí estava utilizando o bem furtado ou roubado para praticar mais assaltos ainda. Acho que tantos laços familiares são destruídos com nós contra eles, até na seara política, né? Na arena política. O verdadeiro nós contra eles que a gente deveria acirrar é a sociedade civil, a mídia, todos os principais tribunais e, claro, enfim, dando toda a sustentação legal e também, porque na nossa representação política, para realmente, aí sim, nós, sociedade civil brasileiros decentes, contra essa bandidagem que merece ser, enfim, verdadeiramente exterminada e relegada à lata de lixo da história, pouco a pouco. Eu vou com a Jess Peixoto um rápido comentário, a gente segue adiante aqui, até porque o dia em Brasília está agitado, fica com a gente que fortes emoções na capital. É sempre bom lembrar que nós temos um ministro aí da Justiça, em tese da Segurança Pública também, que é muito omisso, muitas vezes, em lidar com essa questão de uma forma mais direcionada. A PEC da Segurança Pública foi entregue aí ao Congresso Nacional, tinha alguns pontos como o Sistema Único ali da Segurança Pública, mas no final das contas as medidas concretas que podem vir de várias formas, seja no diálogo aberto com os governadores, seja na forma
até mesmo de lidar com Polícia Federal, com outras áreas, como a BIM, com situações de inteligência. Tudo isso muitas vezes carece de uma certa atenção. E por mais que essa seja uma pauta tão importante para o brasileiro, que hoje é sequestrado, que é assassinado, que tem a sua vida ali em risco, a gente vê um governo que não está dando devida atenção a esta pauta em específico. Tudo bem que a situação econômica está um caos, que a gente tem as tarifas dos Estados Unidos, mas isso não pode sair do radar. Tanto a questão da segurança pública, mas sempre é importante lembrar e cobrar da iniciativa de buscar os responsáveis também por um crime, que é a situação ali do INSS. Uma ação rápida, cirúrgica, altíssimo risco e mostra essa tensão, né, do mundo cão, do reino da impunidade que é o Brasil, que a gente vive isso. Eu imagino que tem muita gente que está nos ouvindo sintonizado na Rede Jovem Pan de Rádio. Eu não estou aqui para ficar de alarmismo excessivo, não, que talvez está até ouvindo a minha voz e dos meus pares aqui num volume mais baixo, porque não pode se dar o luxo de ouvir no volume que vocês gostariam de ouvir, para realmente não poderem estar 100% alheios ao entorno de vocês, à atmosfera do entorno de vocês, nessas rodovias da morte do Brasil, ou também no trânsito caótico que viram Deus dará e salve-se quem puder, muitas vezes. Então, enfim, um olho no peixe, outro no gato, é uma imposição da realidade do mundo cão brasileiro, né, David? Sem dúvida, Marinho, mas tecnologias também, o Mano até criticou aí porque muitas vezes as investigações não avançam, mas as tecnologias estão trazendo inovações que prometem aí dar mais celeridade para situações como essa que a gente acabou de ver, onde a placa da moto roubada poderia ser facilmente identificada por essa inteligência artificial que está sendo implementada aqui em São Paulo, buscando essa pessoa que realmente comete esses crimes. Então, tomara que isso avance e que a gente veja resultados mais expressivos de fato. Agora falta uma complementação aí, né, David? Porque muitas vezes acontece a captura pela polícia, inclusive a polícia aqui do estado de São Paulo faz um excelente trabalho. Se eu não me engano, nós temos o menor índice de homicídios da história, tivemos a maior redução recentemente dos últimos 20 anos na taxa de roubos, na taxa de homicídios, decorrente do trabalho que vem fazendo o governador Tarcísio de Freitas, o secretário Derrite. Acontece que o nosso sistema de justiça penal cria muitas lacunas para que criminosos como esse sejam presos 1, 2, 3, 4, 5, às vezes mais de uma dezena de vezes e voltem rapidamente para a rua. Você mesmo falou aqui, esse cara estava cometendo um roubo no meio da rua, à luz do dia, com uma moto roubada. Eu tenho certeza, eu faço uma aposta aqui com quem quiser, que se puxar a ficha, se puxar a capivara desse sujeito que, graças a Deus, não vai cometer mais crime nenhum, eu tenho certeza que tem outros crimes ali registrados, de repente está até cumprindo pena num regime aberto, num regime semiaberto, enfim, tá fugido, tá foragido, não tá ali pagando a sua responsabilidade junto à justiça brasileira, porque o nosso poder judiciário cria muitas ferramentas, muitas garantias, muitas liberdades que favorecem a prática reiterada de crimes. Mas tem um problema anterior também, porque tem, por exemplo, um levantamento de 2012 até 2022, a Polícia Civil de São Paulo, que é uma das mais eficientes do Brasil, jamais conseguiu elucidar, solucionar mais do que 5% dos casos de roubos e furtos. Ou seja, a chance de alguém que faz um roubo como esse no sinal ser efetivamente identificado para aí começar a ser processado é menor do que 5%. Você pegou esses dados com o Trump ou não? Não, os dados oficiais da Polícia Civil de São Paulo. Agora, agora, onipresença, onisciência e onipotência, só o cara lá em cima, realmente não existe precedentes. Mas, claro, policiamento mais ostensivo e fortalecer ao máximo a inteligência, isso aí é um imperativo que a gente precisa, urgente, seguir fortalecendo. E a gente vê boas iniciativas nesse sentido. Eu preciso fazer um rápido break para quem está nos ouvindo, sintonizado na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. Eu vou precisar seguir adiante aqui, Jess. É um debate que, com certeza, tragicamente, não faltarão oportunidades. A gente tem 5% que são resolvidos. Desses 5%, tudo volta para a rua. É um péssimo uso do dinheiro público, no final das contas. Fica a reflexão. 10 horas e 26 minutos.